Uma operação de listas que merece um vídeo exclusivo é como percorrer uma estrutura de dados dessa. Existem três formas de se fazer isso: pelo comando while, que nós vimos anteriormente, pelo comando for e combinando o comando for e range. Então vou mostrar para vocês no Jupyter como é que uma lista pode ser percorrida dessas três formas. Então, no vídeo anterior, nós finalizamos mostrando como é que poderia ser calculado os números primos de uma sequência dada pelo usuário, e nós armazenamos tanto os números dessa sequência quanto o resultado, se ele é primo ou não, em duas listas distintas chamadas de números e primos, respectivamente. Eu vou exemplificar como é que eu posso iterar sobre essas listas e imprimir se aquele número específico ele é primo ou não, utilizando o comando while, o comando for e o comando for combinado com o range. Então, aqui vamos começar percorrendo essa lista com while. Como eu falei anteriormente, nós temos tanto as variáveis números e primos, que foram obtidas no outro exercício. Então, aqui, como nós tínhamos mostrado anteriormente na aula sobre while, eu posso ter um índice que começa igual a 0. Eu posso percorrer esse índice. Aí eu preciso de um critério de parada, um número final. Bom, a gente pode usar como número final o tamanho de uma dessas listas. Então, enquanto o i ele for menor que números, ou menor ou igual ao tamanho de números menos 1, porque lembrando que o índice de uma lista em Python começa por 0, então o índice final ele vai sempre ser o tamanho da lista menos 1. Mas vamos deixar aqui como estava anteriormente. Enquanto i menor que 1, eu posso acessar a posição i da lista primos, que salva se aquele elemento específico ele é primo ou não. Então, caso ele seja, eu posso imprimir essa mensagem. Então, o elemento na posição i da lista de números é primo. Caso contrário, esse número não é primo. E, por fim, eu incremento o i para que ele possa iterar e atingir o critério de parada para que não entre num loop infinito. Então vamos ver se funciona. Aqui ele fala, certo? 10 não é primo, 13 é primo, 11 é primo, 4 não é primo, 100 não é primo e 17 é primo. Então está correto. Uma forma mais fácil que o comando while de percorrer uma lista é pelo comando for. É uma maneira muito mais simples de iterar sobre os elementos de uma lista e funciona mais ou menos como esse exemplo. Então, dado que eu tenho uma variável chamada lista, que armazena essa lista com esses elementos aqui. Então, o que eu posso fazer é abrir com a sintaxe for, aí eu defino para cada elemento em lista, e aqui ele vai iterar sobre todas as posições dessa lista, e para cada iteração, ela vai armazenar o elemento na variável que eu der aqui entre o comando for e o comando in. Então aqui no caso eu só peço para ele imprimir esse elemento. Mas vamos mostrar lá como imprimir se aquele determinado número do nosso exercício ele é primo ou não. Então aqui, diferente do while, que eu tenho que criar um índice, preciso incrementar, com for, nós temos que fazer da seguinte maneira. Por número, e ele imprime o número, sem problemas. Existe ainda um comando muito interessante em Python chamado zip. O zip eu posso combinar duas listas. Tá? Então, só para mostrar como é que funcionaria, eu só tenho que definir ele aqui como uma lista. Então, o que ele faz é isso, ele gera uma lista onde ele combina cada posição i das duas listas em uma, quando eu abro parênteses assim, é o que nós chamamos de tuplas. Então, quando acontece assim que eu tenho pares de elementos numa lista, eu posso fazer o for dessa maneira aqui. Primo. Certo? E aí eu posso colocar essa lógica condicional que eu fiz anteriormente. Então, se eu rodar agora, ele vai me dar o mesmo resultado de anteriormente, só que agora de uma maneira muito mais elegante. Bom, e como nós vimos, tem uma terceira maneira de percorrer uma lista, que é combinando o comando for com o comando range. Então, vou explicar primeiro o que é o comando range, que ele é um comando utilizado para criar uma lista numérica num intervalo estabelecido. Então, aqui eu tenho o primeiro exemplo. Vamos dizer que eu fale range e eu passe como parâmetro 5. Eu defino ele aqui como uma lista, tenho que transformar ele em uma lista. Então, o que ele me faz? Ele me cria uma lista com 5 elementos, começando de 0 a 5 menos 1. Eu também posso definir o critério de início,
Tá? Então, se eu passar 2,5 para o range, ele vai gerar uma lista de 2 a 4. Eu posso também passar o número de passos que ele pode fazer. Né? Então, eu posso falar para ele começar do 0, uma lista de tamanho 5, pulando de 2 em 2 números. Tá? Que ele geraria 0, 2, 4. E, por fim, eu posso fazer uma lista invertida também, começando do 0, indo ao menos 4 e pulando de menos 1. Ele faria 0, menos 1, menos 2, menos 3. E com o comando range, a gente pode utilizar ele para iterar sobre um índice e a gente pode acessar cada elemento de uma lista pelo índice, muito parecido com o while. E aí você pode se perguntar quando que eu devo utilizar o while, ou quando eu devo utilizar o for, ou quando eu devo combinar o for com o range. O for combinado com o range, assim como o while, nós recomendamos quando vocês queiram atualizar todos os elementos de uma lista. Porque se você quiser atualizar um elemento de uma lista, lembrando, como nós vimos anteriormente, você tem que acessar o índice desse elemento. Então você não pode usar o for, como nós mostramos anteriormente, né? For número em números. A variável que receberia aqui, uma vez que você modificasse ela não seria atualizada na lista. Então, para vocês fazerem um acesso de um elemento pelo índice, quando vocês estiverem percorrendo uma lista, faça isso somente quando vocês precisarem atualizar os elementos dessa lista. Caso contrário, utilizem somente o for, acessando elemento por elemento. Então aqui eu dou um exemplo, né? Vamos supor que eu utilize os números que nós achamos no exercício anterior e vamos dizer que eu quero atualizar essa lista pelo quadrado desses números. Então vamos lá demonstrar no Jupyter. Então eu tenho aqui a variável números, né? Que foi mostrado anteriormente. Agora vamos dizer que eu quero atualizar essa lista pelo quadrado desses números. Então se eu fizer assim, vocês vão ver que ele não vai atualizar a lista. A lista continua a mesma. Okay? Então, para você atualizar os elementos da lista, você precisa utilizar o índice. E aí, para utilizar o índice, vocês podem programar a solução utilizando o while, como nós mostramos anteriormente. Ou vocês podem combinar o for com o range dessa maneira aqui. Vocês podem pedir para ele criar um intervalo de 0 até o tamanho da lista números. Aí você vai iterar sobre cada um desses índices e aí você vai acessar dessa maneira. Se nós vermos agora, vocês vão ver que os números foram atualizados.